Aldi Santos Júnior, que é um dos coordenadores científicos desse ciclo de debate, é um dos procuradores do Estado na ativa mais antigos, atuante na capital federal praticamente durante toda a carreira, chefiou a nossa PG-13 em mais de uma oportunidade e defendeu os interesses do Estado do Rio de Janeiro em muitas ações importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Eu vou só citar como um exemplo a nossa ação em que se discutem os royalties do petróleo, né? Infelizmente, ele tem uns planos aí um pouco macabros de se aposentar. A gente está tentando, aí, o nosso procurador-geral está tentando convencê-lo do contrário. Então, um prazer poder presidir essa mesa. E sem maiores delongas, Aldi, eu passo a palavra para a sua conferência. Muito obrigado, excelentíssimo procurador Cláudio Pierucci, ministro... Não ligou. Ministro Raul Araújo, é uma honra para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro recebê-lo aqui e dividir a mesa com Vossa Excelência. É uma honra para todos nós, ainda mais para tratar de um tema tão importante como esse que nós vamos tratar aqui. Eu tive a honra de ser convidado para ajudar, e eu devo dizer a vocês que a minha ajuda foi muito pequena, ajudar o Anderson Schreiber na organização desse evento, que eu acho que vai marcar realmente os debates no âmbito da Procuradoria sobre responsabilidade civil do Estado. E eu, para não me alongar mais, passo ao tema que me foi cometido, que é um tema delicado, é um tema complexo, é o tema da responsabilidade objetiva do Estado e o erro processual, o erro judiciário. É sempre delicado falar, especialmente na presença de magistrados, que eles podem, eventualmente, muito raramente, cometer um erro, né? Mas o importante é destacar que, não obstante o muito que se produziu sobre esse tema até hoje, ele ainda é um tema que apresenta dúvidas e que é marcado por um descompasso entre o que afirma a jurisprudência dominante e o que prega a doutrina, pelo menos a maioria considerável dos doutrinadores. E, embora seja possível traçar um quadro linear na alteração doutrinária, legislativa e jurisprudencial sobre a responsabilidade da administração pública, sobre a responsabilidade civil do Estado, quando se fala em indenização de danos decorrentes da atuação do Estado juiz, a situação é diferente e não se percebe essa evolução, essa alteração nessa linearidade de pensamento. Como todos sabemos, houve uma clara alteração na compreensão da responsabilidade da administração pública no mundo e no nosso país, com o deslocamento da teoria subjetiva, centrada na culpa, para as teorias centradas no risco, porque essas teorias permitem, efetivamente, uma satisfação, permite alcançar ou salvaguardar as vítimas em circunstâncias, em situações que a teoria subjetiva não permitia. E também porque as teorias centradas no risco permitem uma mais equânime divisão dos ônus decorrentes da atuação estatal. Desde as manifestações de Rui Barbosa, de Pedro Lessa, do sempre citado voto do ministro Orosíbio Nonato, do artigo 194 da Constituição de 1946, que trouxe para o texto constitucional a responsabilidade objetiva do Estado, até chegarmos à redação do artigo 36, o artigo 6º do artigo 30, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, nós percebemos essa evolução direcionada a estabelecer o risco como a centralidade da responsabilização jurídica do Estado e daqueles que, em seu nome, pessoas jurídicas ou pessoas naturais, que atuam sobre a vida das pessoas. Em verdade, nós todos sabemos que não há mais dúvidas hoje, não se contrapõe, não desperta mais paixões o tema da responsabilidade objetiva do Estado, porque está assentado na Constituição, na jurisprudência, muito embora existam precedentes dissonantes
quanto à afeição subjetiva ou objetiva na hipótese de omissão estatal, notadamente naquilo que se convencionou chamar de omissão genérica dos deveres do Estado. É conhecida a divergência entre os que advogam ser subjetiva a responsabilidade da administração quando o dano advém da omissão do Estado e daqueles que sustentam não mais haver âmbito para aplicação da responsabilidade subjetiva desde a Constituição de 1988, uma ideia que é reforçada com a promulgação do Código Civil em 2002, por ter o artigo 43 do Código Civil praticamente reproduzido o comando constitucional. Mas, já em relação à responsabilidade do Estado em decorrência de atos judiciais, mantém-se sem grandes alterações a orientação proclamada pelo Supremo Tribunal Federal há muito e seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, a não ser em casos expressamente declarados em lei. Ocorre, e aí é que o exame mais detido desses precedentes, e aqui eu me refiro aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, revela que, embora seja uma constante essa afirmação de que a responsabilidade objetiva do Estado não abrange os atos do Poder Judiciário, a fundamentação dessa compreensão foi substancialmente alterada ao longo dos anos. Um julgamento marcante para se perceber que o mesmo dogma, a mesma ideia, foi objeto de diferente fundamentação, de diferenciada fundamentação ao longo dos anos, é um precedente invocado pelo ministro Moreira Alves como razão de decidir do recurso extraordinário 111.609. Naquele caso, ao confirmar a inexistência do direito ao pagamento de uma indenização em função de uma decisão tomada em sede de desapropriação, o ministro Moreira Alves, no ano de 1992, isso é curioso, já na vigência da Constituição de 1988, se limita a invocar como fundamento da tese da irresponsabilidade do Estado pelos atos judiciais o entendimento firmado sobre a vigência da Constituição de 1967, transcrevendo um voto do ministro Luiz Gallotti em um precedente, esse sim, marcante, para a definição da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E ele se invoca, o ministro Moreira Alves, um precedente da década de 1970. E esse é o precedente que ficou, e ainda hoje, a ideia ainda hoje é reproduzida nos julgados. Eu peço licença a vocês para destacar uma determinada passagem desse voto do ministro Luiz Gallotti, que fundamentava a orientação e que é uma orientação que ainda hoje é reproduzida. O ministro Luiz Gallotti, após afirmar que os estados, a União e os municípios são responsáveis, a expressão utilizada foi essa, pelos atos dos seus funcionários, ele apresenta a seguinte justificativa para a tese que ainda hoje é proclamada na ementa dos acórdãos. Disse o ministro Luiz Gallotti. Isso é muito curioso. Verifica-se, entretanto, uma originalidade estabelecida por motivos de ordem política e social. Os membros do Congresso não são responsáveis, civil nem criminalmente, pelos seus votos, mas o Tesouro indeniza os prejuízos que eles causam. Ao contrário, os juízes podem ser processados e punidos. Livre, entretanto, o erário de ressarcir o dano resultante das sentenças. Afinal, a irresponsabilidade do Estado pelos atos e omissões dos juízes advém da independência da magistratura, prerrogativa esta que tem como consequência tornar exclusivamente pessoal a responsabilidade pelos atos judiciais. Vejam que esse era um entendimento completamente discrepante daquele que se advoga hoje para a mesma compreensão. Mais adiante, nesse voto, o ministro Luiz Gallotti cita o artigo 630 do Código de Processo Penal, ainda vigente, porque entendia que, naquela época, e ainda hoje é assim, ele materializa uma hipótese
em que a própria legislação estabelece a responsabilidade do Poder Judiciário em decorrência dos atos jurisdicionais. Mas o curioso é justamente observar que o entendimento que dos atos judiciais não resultaria responsabilidade alguma do Estado, repetido em muitos precedentes até hoje, aliava-se à compreensão de que a responsabilidade nessa hipótese seria de caráter exclusivamente pessoal do magistrado. Observe, mas obviamente desde que comprovada a atuação dolosa ou com fraude à lei. Essa compreensão permaneceu e somente foi alterada em um julgamento ocorrido na vigência da Constituição de 1988, quando o tribunal se debruçou sobre uma ação dirigida contra o magistrado, proposta seguindo aquela orientação do próprio Supremo Tribunal Federal de que a responsabilidade, aquela construção teórica de responsabilidade, era pessoal do magistrado. Essa era uma orientação que foi seguida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos desde a década de 1970. No recurso extraordinário 228.977, que teve como relator o ministro Nélio da Silveira, e aí as curiosidades ainda aumentam mais, o Supremo Tribunal Federal afasta a legitimidade passiva do magistrado e, muito embora não tenha reconhecido a responsabilidade civil do Estado, justifica esse afastamento invocando a regra de responsabilidade objetiva e a regra constitucional do direito de regresso. De certa forma, esse julgamento, que teve como relator o ministro Nélio da Silveira, ele formaliza o abandono da ideia de que os atos judiciais somente dariam ensejo à responsabilidade pessoal dos magistrados, e isso eu imaginava, depois da análise, eu estou vendo aqui o doutor Flávio, que tem obras sobre o tema, eu imaginava que essa era uma constatação minha, depois de muito pesquisar os acórdãos. Mas depois eu fui ver que o professor Sérgio Cavalieri Filho já tinha escrito, já tinha identificado esse precedente como um divisor de águas nesse tema. Mas esse acórdão do Supremo, ele apresenta uma segunda curiosidade, e ela diz respeito ao fundamento utilizado para a reafirmação da impossibilidade, da irresponsabilidade do Estado pelos atos judiciais. Além daquela sempre invocada independência da magistratura, que mencionei em seguida, o acórdão fundamenta-se na qualificação dos magistrados não como servidores públicos, mas como agentes políticos. E percebam, embora o mesmo mantra, a mesma ideia, permaneça, houve uma clara modificação no pensamento que embasava essa ideia. Como vocês puderam perceber da leitura daquele voto do ministro Galotti, toda a diferenciação na responsabilidade entre os agentes políticos propriamente ditos, que eram os deputados e senadores, ela era apartada da responsabilidade em decorrência dos atos do juiz nas suas funções. E aqui há uma junção qualificando-se os magistrados como agentes políticos. Então, há uma modificação substancial para servir de base à mesma fundamentação. E ainda que tenha sofrido essa considerável modificação na sua fundamentação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal continuou a proclamar que o Estado não é civilmente responsável pelos atos do Poder Judiciário, a não ser realmente nas hipóteses previstas em lei. Isso também a partir dos argumentos que não mais ressoam hoje no pensamento jurídico, como a invocação da soberania e da independência da magistratura. São, na verdade, argumentos utilizados que representam falsos dogmas para amparar a tese da irresponsabilidade do Estado pelos atos judiciais. E aqui é importante destacar para todos que a doutrina, e ela é majoritária, se não for unânime no sentido da impossibilidade da invocação da soberania nesse sentido. E eu me refiro aqui ao professor Caali, ao Cretela Júnior, Maria Zanella, doutor Flávio, aqui presente, Leon de Gui, Maria Helena Dias, eu poderia, Lafayette Pondé, quer dizer, eu poderia passar uma tarde aqui citando os nomes daqueles que questionam essa invocação da soberania como um dos fundamentos para
afastar a incidência da responsabilidade objetiva do Estado no que diz respeito aos danos provenientes de atos judiciais. O argumento já foi taxado, inclusive, de um argumento de museu, porque todos sabemos que a soberania é um atributo da nação e não dos poderes individualmente considerados. E essa é uma alegação que até prova demais, porque ele, por si só, não explica por que os outros poderes não seriam soberanos no exercício das suas funções. E também não serve a alegação da independência da magistratura, porque, na verdade, esse é um argumento que prova o contrário. É exatamente porque a responsabilidade é do Estado e não do juiz é que a sua independência é assegurada. Os magistrados são e, naturalmente, devem ser independentes no exercício das suas funções, mas essa circunstância não impede que o Estado seja responsabilizado por seus atos, nem obsta a responsabilização dos magistrados em hipóteses excepcionalíssimas. É até difícil sustentar a tese da soberania dos atos judiciais, se não por aderência ao que aqui foi sintetizado, mas também porque a Constituição de 88, no seu artigo 5º, inciso 75, expressamente taxa que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso pelo tempo superior à sentença. Muito embora muitos, é bom que se diga, vejam nesse dispositivo constitucional um direito garantido apenas ao condenado criminalmente via erro judiciário, qualificando essa hipótese como erro judiciário stricto sensu. Mas a doutrina preponderante procura extrair da própria cláusula constitucional do Estado de Direito, da própria previsão de responsabilidade objetiva, a noção de que o erro judiciário, independente da natureza do dano, deve ensejar reparação. E assim o fazem esses doutrinadores, conjugando essas cláusulas constitucionais com a garantia fundamental de que nenhuma lesão será suprimida ou excluída da apreciação do Poder Judiciário. E não é difícil, não é sem razão, e é possível sustentar sem dúvidas alguma, de que, ao reconhecer um dano indenizável, em virtude da sua própria atuação, o Poder Judiciário está cumprindo mais fielmente a sua missão de assegurar e reparar lesões a direitos individuais, está, na verdade, reforçando a sua independência, do que quando se limita a afirmar que é o legislador quem pode definir quais os atos, quais os danos decorrentes da sua atuação serão ou não indenizáveis. E, nesse campo, eu me permito dizer que, não somente nesse campo, como em muitos outros do direito constitucional, quem apontou a direção certa foi o ministro Sepúlveda Pertence, e aqui eu me rendo à condição de fã do ministro Sepúlveda Pertence. No ano de 2007, apreciando um recurso extraordinário em que se discutia o direito à indenização em decorrência de condenação desconstituída por revisão criminal, hipótese de responsabilidade, hipótese legal que atrai a responsabilidade objetiva por força do artigo 360 do Código de Processo Penal, que já era citado pelo ministro Luiz Gallotti na década de 70, o que afirmou o ministro Sepúlveda Pertence sobre esse tema. E ele disse: o artigo 5º, inciso 75 da Constituição, é um mínimo que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias de reconhecerem a responsabilidade do Estado em hipóteses outras de evidente falta objetiva do serviço público da justiça. O que está faltando nesse tema para maior segurança jurídica é uma diretriz do Supremo Tribunal Federal que não se limite a invocar a irresponsabilidade do Estado
pelos atos judiciais, que não se limite a afirmar que a revisão desse tema em sede de recurso extraordinário encontraria óbice na revisão de fatos e provas, porque, na grande maioria das vezes, não se trata de rever fatos e provas. Trata-se, sim, de qualificar um fato jurídico certo, qualificar juridicamente um fato certo, para saber se esse fato gera um dano e um dano indenizável. Enfim, o que nos falta neste momento, nesse tema, é um precedente que aponte objetivamente no que consiste o erro judiciário, ou, na expressão do ministro Pertence, no que consiste a falta objetiva do serviço público da justiça. É verdade, e é bom que se reconheça, que o Supremo tem tratado desse tema em alguns acórdãos, mas timidamente, para afastar o direito à indenização em hipóteses como a de indiciamento indevido ou mesmo na hipótese de absolvição ao final do processo criminal. Mas existe a necessidade da Corte, sim, revisitar esse tema em profundidade, porque, vejam, mesmo na hipótese de revisão criminal julgada procedente, tida pela Corte em 2007, referida em 1970, como uma hipótese de atrair a responsabilidade objetiva, embora não estivesse positivada da forma como está hoje. Tida em 2007 como hipótese legal que atrai a responsabilidade objetiva, ainda hoje, um olhar para a jurisprudência da primeira sessão do STJ e para o próprio Supremo Tribunal Federal localizará acórdãos das duas cortes, confirmando decisões das instâncias ordinárias que negaram o direito à indenização na hipótese de revisão criminal julgada procedente e de desconstituição de condenações. E no que diz respeito ao erro judiciário lato sensu, ou a falta objetiva do serviço da administração da justiça, para usar a feliz expressão do ministro Pertence, eu penso que o melhor caminho, e aí é um pensamento puramente pessoal, é aquele que reside na construção doutrinária formulada no sentido de reconhecer a sua configuração sempre que houver a procedência da ação rescisória, o que também tem um efeito prático e mitiga um temor que ronda esse tema. Qual é o temor que ronda esse tema? É que, se nós reconhecermos a responsabilidade objetiva, mesmo que seja no caso de procedência da ação rescisória, os cofres públicos encontrarão inúmeras ações e as indenizações serão vultuosas. Eu digo que, ao afirmar que o erro judiciário lato sensu decorre da procedência da ação rescisória, nós mitigamos esse temor, porque a procedência da ação rescisória tem, via de regra, a função de recompor a lesão patrimonial decorrente da ação rescindenda. Então, o que sobraria ao Estado, o que seria relegado ao Estado, seria uma indenização adicional, acidental, eventualmente, diante ou não da configuração do dano moral, e, nessa hipótese, certamente não seria o caso de se invocar o dano moral em ré ipsa. Não é isso que eu advogo, mas há essa possibilidade. Então, se garante efetivamente a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado e não se põe o Estado como o principal devedor dessas condenações ou dessas indenizações, porque ela não, na verdade, em matéria patrimonial, é a própria rescisão que vai recompor a lesão patrimonial. Em conclusão, eu já caminho para o final, professor Cláudio, como disse o ministro Sepúlveda Pertence, o tema é fascinante e complexo, e talvez seja por isso mesmo que o Supremo Tribunal Federal deva revisitá-lo, ao menos para que esse reexame forneça uma fundamentação que permita a aplicação mais uniforme dessa questão, desse entendimento, pelos juízes e pelos tribunais. É isso. Muito obrigado pela atenção.